Existem muitos lugares fascinantes no mundo. Seja pelas belezas naturais, pela cultura peculiar de seus habitantes, ou mesmo por serem lugares perigosos e cheios de aventura. Um desses lugares particularmente desafiador é o Monte Everest. Localizado na Cordilheira do Himalaia, que é uma região montanhosa nas fronteiras da China e Nepal, que se estendem entre Índia, Butão e Paquistão. Sua altitude é de 8.848 metros. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo em relação ao nível do mar, e é também um dos principais pontos turísticos do planeta. Anualmente, entre 200 e 300 alpinistas tentam realizar o feito da escalada naquele que é conhecido como o pico mais alto do mundo, partindo pelo lado nepalês. E tão impressionante quanto o tamanho do feito de se chegar ao cume do Everest, é o tamanho do risco envolvido nesse feito. Isso porque aproximadamente 300 pessoas já morreram ao tentar escalar a montanha. E tão assustador quanto isso, é saber que muitos dos corpos desses montanhistas ainda estão espalhados no monte em meio à neve. Everest. Green Boots. A Rota da Morte. Sim, infelizmente, o Monte Everest está cheio de cadáveres. Não conhecemos o número real, mas estima-se que desde 2015 a somatória chegue a quase 300 corpos espalhados pela neve da montanha. Chegar ao topo está entre o desejo de muitos alpinistas, mas, como é possível perceber, esse desejo faz com que eles se submetam a condições muito perigosas. Mas o que torna a escalada do Everest tão perigosa? Estima-se que mais de 8.000 pessoas tentaram escalar a montanha até 2018. Destas, só pouco mais de 4.800 tiveram sucesso, enquanto 288 morreram tentando. E o motivo de haver tantos mortos e muitos desistentes é o fato de que existem muitas adversidades que acabam acometendo os escaladores. Doença da altitude. Além do seu terreno perigoso e inclinado, um dos motivos que a levam a ser tão perigosa é a chamada doença da altitude. A doença da altitude, também chamada de doença aguda da montanha, pode começar quando a pessoa atinge uma altitude de cerca de 2.440 metros. Os sintomas incluem náusea, dor de cabeça, tontura e exaustão. A insuficiência de oxigênio é a raiz desta doença. No acampamento base do Everest, que fica a uma altitude de 5.400 metros, os níveis de oxigênio estão em cerca de 50% do que estão no nível do mar, e caem para 1/3 no topo do Everest. A doença da altitude pode levar a edemas pulmonares ou cerebrais, que é o acúmulo de líquido nos pulmões e no cérebro. Esse acúmulo pode resultar em perda de coordenação, e até mesmo levar ao coma e à morte. Essa doença é atualmente a terceira maior causadora de mortes no Everest. Mudanças bruscas de temperatura. As temperaturas nessa montanha são outro agravante quando falamos dos seus perigos. Afinal, no topo do Everest, as temperaturas podem chegar a menos 60 graus Celsius, com ventos gelados e cortantes, o suficiente para causar hipotermia em alguns dos alpinistas. Por outro lado, durante a subida, as temperaturas podem ultrapassar os 38 graus Celsius. Ou seja, os alpinistas devem estar preparados para os dois extremos de frio e calor. Avalanches. Avalanches na montanha são a maior causa de morte no Everest, registrando um número de 77 casos. A segunda maior causa de mortes no Everest são as quedas, com 67 ocorrências, seguida da doença da altitude, com 32. Só em 1996, 15 pessoas perderam a vida ao tentarem descer da montanha devido a uma avalanche, fazendo com que esse se tornasse o ano mais mortífero para os escaladores. E por mais triste que pareça, esses corpos ainda estão lá junto com muitos outros que nunca serão removidos. Mas antes de tudo, é importante refletir sobre o porquê de as autoridades abandonarem os restos mortais dos alpinistas no Everest. Além do alto custo financeiro para a remoção, o local possui por natureza um clima adverso,
que impõe muitas dificuldades logísticas a quem quer tirar os corpos da montanha. Além disso, os corpos sempre estão congelados, fazendo um esquife pesar quase 2 vezes mais que o normal. Isso implica que seja preciso de 6 a 8 pessoas para cavar ao redor do gelo e assim carregá-lo para fora da montanha. Por mais que muitos dos corpos sejam visíveis, outros ficam escondidos na neve. No entanto, isso vem mudando no contexto climático atual. Segundo Angit Sherin Sherpa, ex-presidente da Associação de Montanhismo do Nepal, em entrevista para a BBC, ele diz: por causa do aquecimento global, o manto de gelo e as geleiras estão derretendo rapidamente e os corpos que permaneceram enterrados durante todos esses anos estão sendo expostos. Ainda levando em conta que é na parte mais alta do monte que está concentrada a maior parte dos cadáveres das vítimas, torna qualquer tentativa de resgate ainda mais complicado. Dado este cenário, todas essas fatalidades de tentativas de escalada mal sucedidas vão permanecendo no caminho. Assim, os mortos que estão expostos na neve passam a fazer parte da trilha, servindo de ponto de referência para os novos exploradores que sabem que estes corpos permanecerão no percurso por muito tempo. O mais notório de todos é o caso de Tizé Wampaujor, ou Botas Verdes. Por quase 20 anos, o corpo dele, localizado próximo do cume do Monte Everest, serviu como um marco na trilha para aqueles que tentam conquistar a montanha mais alta do mundo por sua face norte. Muitos perderam as suas vidas no Everest, e, assim como Paujor, a vasta maioria deles permaneceu na montanha. Mas, o corpo de Paujor se tornou o mais conhecido. O alpinista indiano estava escalando a montanha, junto com membros da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, no dia 10 de maio de 1996, quando uma nevasca muito forte atingiu o local. O evento ficou conhecido como o Desastre de 1996 do Monte Everest. Além dele, mais 8 pessoas morreram naquele dia. O corpo leva esse nome devido às botas que utilizava quando aconteceu a tragédia. Os calçados verde neon de cor chamativa fizeram com que ele se tornasse um ponto de referência bem conhecido por quem realizava a trajetória durante a escalada. Ele havia falecido em um dos pontos mais importantes do Everest. Não se sabe muito mais sobre o alpinista. Acredita-se que ele tenha vindo de uma região da Índia denominada Ladakh, e que morreu com apenas 28 anos. Para tornar tudo ainda mais macabro, o corpo simplesmente desapareceu no fim de 2014, e até agora ninguém sabe onde ele está. As próprias autoridades do Nepal e da China disseram que não houve nenhuma operação de resgate envolvendo a retirada do corpo dele da montanha.